Como vão as senhoras e senhores? Eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. No vídeo de hoje nós faremos uma análise do último videoclipe do Iron Maiden. E aí vocês vão compreender por que é que eu falo tantas vezes de que as linguagens simbólicas são feitas para nós como linguagem preditiva. Eu sei que uma pequena parcela ainda não entenderá, mas infelizmente, isto realmente não é feito para todos. A gente tenta, sim, que todos alcancem, mas nem todo mundo, vamos usar a palavra bem diretamente, do que é a realidade, nem todo mundo é escolhido para entender a realidade. Muito bem, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que é necessário nós analisarmos a letra desse videoclipe. E quero dizer também que a análise ficará um pouco grande, então nós dividiremos isto aqui em mais vídeos que serão expostos em dias diferentes, tá bom, pessoal? Primeiramente, vamos analisar a letra desse videoclipe. A letra diz o seguinte, o título dela, é o nome da música, aliás, é A Escritura na Parede. E aí depois vocês vão ouvir o videoclipe. Eu não posso tocar ele aqui, porque senão ele cai, A gente tem uma determinada limitação aqui de análise, e aí a gente não pode deixar rodar nem a música e nem as imagens, Então tem que passar quadro a quadro e eu vou explicar a letra aqui para vocês primeiro. Então diz o seguinte, a escritura na parede. Além do deserto pintado, há uma trilha de vagabundos. Tudo o que sobrou do que fomos é aquilo que nós nos tornamos. Antes, nossos impérios eram gloriosos, mas agora o império se foi. A morte nos deu um tempo para viver, e agora nosso tempo acabou. Ele está falando, de uma certa maneira, da humanidade, de uma maneira geral, mas, especificamente, ele está tratando desta elite que comanda o nosso mundo. Não vou chamar nem de elite, o termo mais correto é classe dominante. Eles dizem, agora somos vitoriosos, nos tornamos nossos escravos. Uma terra de esperança e glória, construindo cemitérios para os corajosos. Porque é isso realmente que esse mundo atual está fazendo. Cada um que se levanta para impedir a escravização da humanidade está sendo perseguido, calado e futuramente, os cemitérios aí estarão cheios de pessoas que têm coragem de dizer a realidade a respeito deste mundo. Aí ele diz assim na letra, você viu a escritura na parede? Você viu aquela escritura? Você consegue ver os cavaleiros na tempestade? Você os vê cavalgando? Ele pergunta duas vezes. Ele está falando de uma escritura da profecia de Daniel, nós já vamos falar dela. Ele diz assim, tudo que nós sabemos é nos segurar a fúria, e tudo que temos para mostrar é a ignorância, nosso juiz e júri. A ignorância das pessoas é o juiz e o júri delas. Há muita ignorância no mundo, o povo perece por falta de conhecimento, está faltando sabedoria às pessoas e elas estão rumando para a escravidão. Elas acham que são vitoriosas, mas a vitória que elas estão alcançando é a escravidão. E tudo que temos para mostrar é a ignorância, nosso juiz e júri. De Hollywood à Babilônia. E é realmente um fato. Hollywood é a maior varinha de azevinhos do mundo. E isso tudo começa com os magos babilônicos. Antes deles, aliás, mas como uma formação societária, começa na Babilônia. E eles contam e cantam uma guerra sagrada ao vindouro reino, porque é para isto que eles estão se preparando, para uma guerra, para o último encontro de Megido contra o reino que se instalará e que eles não podem impedir, em uma trilha de pó e cinzas quando o céu ardente estiver terminado. Uma maré de mudança está vindo e você deve temê-la. O terremoto está vindo, mas você não quer ouvir. A maioria das pessoas não quer ouvir. Se quisessem, um canal como este teria milhões de inscritos, mas as pessoas querem ouvir boas novas, mesmo instintivamente sabendo que o terremoto está vindo e que uma maré de mudança vai demovê-las do lugar. Mas
como diz a Bíblia e como diz a música, as pessoas estão cegas demais para ver. Você está cego demais para ver. Por quê? As pessoas foram cegadas, o entendimento delas foi cegado, porque elas amaram mais a mentira do que a verdade. E aí eles repetem, né? Você viu a escritura na parede? Você viu aquela escritura? E repetem isso por várias vezes, né? Você consegue ver os cavaleiros na tempestade? Essa tempestade que está vindo, né? Você vê os cavaleiros, mas do que eles estão falando quando eles falam da escritura na parede e citam Hollywood e Babilônia? Eles estão falando disso aqui, de Belsazar. Em Daniel 5:5, lembrando que o número 55 tem conexão com Horus, com o retorno do deus Horus, que para mim não é Deus, né, mas para eles sim, que diz o seguinte, Daniel 5:5. Mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede. Né? Então, você viu a escritura na parede? A música pergunta. Da parte mais iluminada do Palácio Real, então essas mãos apareceram e começaram a escrever. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam e suas pernas vacilaram. E assim são os reis deste mundo, né? Eles têm muito poder sobre os seus semelhantes, mas contra o Deus do céu eles não têm poder nenhum. Eles ficam tão assustados que seus joelhos batem e suas pernas vacilam. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia, de Hollywood à Babilônia. E lembrando, o reinado de Belsazar, o reinado da Babilônia, era um reinado, como eles dizem aqui, glorioso. Né? Antes nossos impérios eram gloriosos, era o chamado Império de Ouro. Depois o império se tornou de prata, depois de bronze, de ferro, e nós estamos agora numa era de um reinado, de um império de ferro e barro, que está prestes a desmoronar. E eles sabem disso, e eles cantam e contam, mas as pessoas que eles querem levar com eles estão sendo cegadas por eles e pela própria escolha delas em permanecer na ignorância. Mas nada disso vai impedir que o terremoto venha. E aí continua aqui. Aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, o disse o rei para os astrólogos, adivinhos e encantadores. Revelando-me o seu significado, então vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. E aí conta que vários deles tentaram interpretar, os magos, encantadores, astrólogos e adivinhos, e ninguém conseguia interpretar até que chamaram Daniel. Daniel que estava sob o domínio de Belsazar. E aí, então, ele disse assim, por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. E este é o significado dessas palavras, disse Daniel. Mene, que significa, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. E então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Mas o que isto tudo tem a ver com o clipe? Bom, primeiramente tem a ver com a letra da música. E agora nós vamos analisar o clipe. Lembrando que nós vamos separar este vídeo aqui em várias partes para que não se torne muito grande o vídeo e aí vocês possam assistir em uma sequência ordenada.